Hello, students. How are you? Estamos aqui na nossa aula 9. Vou compartilhar a tela com vocês para explicar a teoria e os exercícios, tá? Vamos compartilhar a tela aqui. Isso, vamos lá. Aula 9, acompanha aí na tela, ou no seu caderno, ou no seu celular, ou no papel que você pegou na escola, tá? Então, vamos lá. Aula 9, personal pronouns. O que é isso? Personal pronouns. São pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que substituem nomes. Então, por exemplo, é fácil. Ao invés de eu falar a mesa é bonita, eu falo ela é bonita. Ela quem? A mesa. Ao invés de eu falar João é meu irmão, eu falo ele é meu irmão. Então, a palavra ele está substituindo João, portanto, é um pronome, tá? Então, personal pronouns, pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais em inglês, tem os pronomes sujeito, que é o que nós vamos estudar hoje, são subject pronouns. E os pronomes objeto, que aí é mais para frente, tá? Vamos entender bem os pronomes sujeito para a gente depois entender o objeto também. O que são subject pronouns? Vamos lá. Na nossa nona aula, estudaremos os pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. Por exemplo, ao invés de dizer Maria, eu digo ela. Ao invés de dizer Maria e José, eu digo eles. Ao invés de dizer Maria e eu digo nós. Vamos ver como falar os pronomes em inglês. Então, vamos lá. Vocês têm aqui a tabelinha que eu fiz, tá? Eu pus os pronomes pessoais em português em preto e em inglês os pronomes pessoais sujeito em vermelho, tá? Então, eu é I, você, you, ele, he, ela, she, ele ou ela, it, vou explicar mais tarde qual que é a diferença. Nós, we, vocês, you, eles ou elas, no plural, they. Então, vamos repetir de novo. I, you, he, she, it, we, you, they. Muito bem. Vamos ver algumas características de alguns pronomes aqui. I sempre se escreve com letra maiúscula, mesmo estando no meio das frases, no final das frases, isso é uma característica do pronome I, tá? You pode ser você no singular ou you pode ser vocês no plural. Como que você vai saber quando é singular e quando é plural? Ou, se a pessoa está falando com você, ela pode apontar ou ela pode estar olhando para você, é singular. Ou ela está falando, eu, por exemplo, como professora, estou falando com a sala inteira, né? Vocês, estou apontando para todo mundo, falando com a sala toda. Você entende esse contexto, que é plural. Numa forma escrita, você vai saber pelo contexto e geralmente pelas palavras que vêm depois. Se as palavras que vierem depois estiverem no singular, então esse you é singular. Se as palavras que vêm depois estiverem no plural, esse you é plural, tá? Ele, he, tranquilo, não há nada de diferente. Ela, she. Agora, o próximo pronome, que alguns dizem que é um pronome neutro, que é o it, ele pode significar ele pode significar ela, mas nunca para pessoas. Então, em português não existe essa diferença. Ele pode ser o cachorro ou o João. Em inglês existe essa diferença. Ele, quando é pessoa, é he. Quando não é pessoa, pode ser qualquer coisa que não for pessoa, é it, tá? E serve para ela também. Nós, we, não tem nada demais. You, eu já comentei com vocês. E o they serve no plural para eles ou elas, masculino ou feminino no português, tá? Bom, aqui tem alguns comentários que eu fiz, eu vou ler. O pronome it é um pronome que significa ele ou ela, mas para tudo que não for gente, que não for pessoa, tá? Para animais, objetos, lugares, etc. Por exemplo, eu quero falar, minha cidade é pequena. Ela é linda.
A palavra ela, nessa frase, se trata de cidade, né? Por não se tratar de uma pessoa, fica it no inglês. A frase ficaria da seguinte forma: My town is small, it is beautiful. Minha cidade é pequena, ela é bonita, ela é linda. Outro comentário: o pronome you pode significar você ou vocês, dependendo do contexto ou do resto da frase. Você pode identificar se é singular ou plural. Exemplos: You are a teacher. Você é uma professora. Você perceba que teacher aqui está no singular, não tem S. You are teachers. Aqui você já percebe que tem um S, está no plural. Então, o primeiro you é você, o segundo you, vocês. Então, é uma coisa lógica, tá? Nas frases acima, vemos que a palavra teacher, estando no singular ou no plural, é que define se you é singular ou plural, tá? Aí eu coloquei a tradução aqui embaixo. E aí tem um outro comentário sobre you, ó. Na frase I love you, John, está claro que alguém está se declarando ao John, que é singular. Portanto, a tradução seria eu amo você, John, tá? Porque John é uma pessoa só. Em uma frase solta, sem nenhum contexto, como por exemplo, simplesmente you are intelligent. Tem essa frase solta num pedaço de papel. You are intelligent. Não tem como saber se you é singular ou plural, pois não há sinal de singular e plural. Você pode falar, teacher, mas esse intelligent não tem S, é singular. Intelligent, que é inteligente, é adjetivo. Adjetivos em inglês não têm singular ou plural, eles servem para tudo, tá? Então, aqui nessa frase não tem como saber, tá? Portanto, o contexto é muito importante. Então, you are intelligent, essa frase ela tem que estar dentro de um contexto, de uma história, de um entendimento que vem antes ou depois dela, tá? Seja escrita por outras frases, seja na hora de falar por expressões faciais, né? Se eu estou falando com uma pessoa só, é lógico que é singular. Se eu estou falando com uma turma de alunos e falo you are intelligent, é lógico que é plural, tá? Olha lá, direção do olhar. Vamos tentar entender melhor através dos exercícios. Bom, exercício 1. Ligue os pronomes aos nomes corretos ou traduções. Então, aqui tem a lista dos pronomes e aqui tem nomes, tem pronomes em português, né, as traduções. Você vai ligar, você pode ligar com uma linha no seu caderno, ou você também pode colocar as letras que correspondem ao pronome na frente dele. Então, por exemplo, se você achar que Philip and I é we, em vez de fazer um traço que vem daqui até aqui, você pode colocar na frente do we a letra A, ou pode colocar aqui também a letra A, tá bom? Você que sabe. Exercício 2. Substitua os nomes sublinhados pelo pronome correspondente. Vamos fazer a letra A juntos. Ó, Bill is a boy. Então, o nome que está sublinhado é esse risquinho embaixo, é Bill. Bill, você tem que trocar ele, substituí-lo pelo pronome correspondente em inglês. Bill é um apelido para menino, tá? Então, você vai tirar o Bill, reescrever a frase e trocar por he. Afinal, vamos voltar lá na explicação, na tabelinha, o pronome para menino é he. Sempre consulta essa tabelinha aqui, tá? E aí você vai fazer isso com todas as outras frases. Ah, teacher, posso só pôr a resposta, não copiar de novo a frase toda? Pode. Só que vou falar novamente uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores. Em inglês, toda cópia que você fizer é válida. Você está memorizando, você está praticando a escrita das palavras, nunca é tempo jogado fora. Então, se você copiar a frase completa, você vai estar aprendendo muito mais do que se você puser só a resposta, tá? Porém, não é obrigatório, tá bom? Então, a gente para por aqui. Essa é a nossa aula 9. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para o e-mail institucional ou, de preferência, para o Google Classroom, ok? Vamos parar o compartilhamento aqui. Stop share. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. See ya!